Aleluia! O tema da nossa comunhão nessa noite é a escolha. Dentro do encargo dessa conferência, tropas e capitães, andar com Deus. Aleluia! Queremos todos andar com Deus e estamos aqui juntos para aprender esse caminho maravilhoso de andar com Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Vou repetir. Vê que proponho hoje, tem uma proposta aqui, hoje, a vida e o bem. E por outro lado, a morte e o mal. Você quer vida e bem ou mal e morte? Você quer a vida e o bem ou quer o mal e a morte? Amém. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, ou a vida ou a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então aqui diz que Deus, Ele propôs, Ele colocou para que nós escolhêssemos ou vida ou morte. Você quer a vida ou quer a morte? Você quer a vida ou quer a morte? Aqui também diz que propôs bênção ou maldição. Você quer bênção ou quer maldição? Quer bênção, muito bem. Então, se você é alguém que escolhe a vida, fala assim, fala para quem está do seu lado: escolhe, pois, a vida para que vivas. Amém. Agora você vai falar para quem está do seu lado: escolhe a bênção, rapaz. Hoje à tarde, quase todos estiveram aqui naquela atividade, não é verdade? Quem estava aqui hoje à tarde? E vocês viram, ali haviam várias opções para que pudessem escolher. Tem gente que estava escolhendo escova de dente usada. Tem gente que estava escolhendo PlayStation quebrado. Tem gente que estava escolhendo chinelo gastado. E trocando por coisas boas. Camiseta da conferência e etc. E foi muito legal, né? Todos vocês aqui participando e torcendo e tal. Tem gente que trocou até de time de futebol, né? Porque, veja só, gente, parece algo óbvio. Fala assim, você quer vida ou morte? Todo mundo vai falar aqui, vida, não é verdade? Quer bênção ou maldição? Bênção, é lógico. Até parece uma pergunta boba, parece uma pergunta até sem sentido. Lógico que eu vou querer o bem, eu não vou querer o mal. Eu vou querer a bênção, eu vou querer a vida. Mas por que que Deus, na sua palavra, reforça esse ponto várias vezes? E o irmão Pedro tem compartilhado conosco
através da palavra profética, várias vezes, e em vários momentos, em várias situações, sobre esse ponto, de escolher a bênção, de escolher a vida, e não escolher a maldição, e não escolher a morte. Se nós pensarmos logicamente, nós vamos escolher a bênção, vamos escolher a vida, não precisa nem conversar sobre isso. Mas por que Deus vem nos falar sobre esse ponto repetidas vezes? Porque muitas vezes nós escolhemos o lado errado. Nós escolhemos a maldição, nós escolhemos o mal, terminamos escolhendo a ruína, em vez de ter escolhido a bênção, a vida e a edificação. E aí a gente pensa, mas por que existem essas más escolhas? E essa palavra aqui é muito importante, que realmente o Senhor possa iluminar os seus corações. Estou começando aqui a palavra agora, vou colocar uma base, e depois vai vir o André Oliveira, ele vai colocar ali a cereja do bolo, mas essa base é muito necessária. Então, por que às vezes a gente acaba tendo essas escolhas erradas? Por que hoje à tarde muitos tiveram escolhas erradas? Alguém escolheu leque quebrado que não funciona, né? Por quê? Por que eles escolheram coisas erradas? Escolheram coisas ruins? Hã? Porque não ouvia? Que mais? Hã? Sem informação, exatamente. Eles não viam, não sabiam que estava sendo escolhido. Estavam naquela cabine, sem som, não sabiam, não tinham informação. E aí, às cegas, eles começaram a ter escolhas erradas. Por isso, nós hoje estamos aqui nessa conferência para fazer as escolhas certas. E essa questão da escolha é muito importante, porque o nosso irmão Pedro compartilhou, dentro, né, da palavra, que andar com Deus é uma escolha. Andar com Deus é uma decisão. Você decide andar com Deus. Deus já escolheu cada um de vocês. Amém? Se você está aqui, você é parte dessa geração, você é alguém que é importante para o plano de Deus. Você foi escolhido pelo Senhor. Quem está contente de ter sido escolhido diz amém. Fala para quem está falando, você é um escolhido. Mas agora que você está aqui, você precisa fazer uma outra escolha. E essa escolha agora é sua. É você quem decide. Você decide andar com Deus. Se eu perguntar aqui emotivamente, quem quer andar com Deus? Todo mundo vai falar, amém, eu quero andar com Deus. Mas vamos ver o que realmente é andar com Deus. E essa escolha, alguns aqui são adolescentes, alguns são jovens, alguns já são pessoas mais maduras, mas conforme vai passando a nossa vida, nós vamos amadurecendo,
nós vamos tendo maturidade e a gente aprende a escolher. Aprende a fazer boas escolhas. Talvez se você pegar aqui, 10 notas de 100 reais, né? E falar para uma criança, você quer essas 10 notas de 100 reais que dá 1.000 reais, ou esse chocolate? É provável que ela vai escolher o chocolate, sendo que com aquele dinheiro ela poder comprar muito chocolate. Mas faz uma escolha errada, porque ela não tem maturidade. Mas vocês hoje, graças ao Senhor e graças à sua palavra, estão ganhando essa maturidade para fazer boas escolhas. Amém? Andar com Deus Amós capítulo 3, versículo 3. Acho que pode projetar lá, se possível. Amém? Amós 3:3 diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Queremos andar com Deus? Mas para que eu possa andar com Ele, eu preciso entrar em acordo com Ele. Mas como é que vai ser isso? Porque Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus são mais elevados. Os caminhos de Deus são mais elevados. Como é que eu, que sou aqui terreno, influenciado pela genética maligna, eu vou andar com Deus, que Ele é outro nível, é outra esfera, outro caminho? Isso vai requerer de mim que eu negue, que eu abandone, que eu deixe certas coisas para poder caminhar com Ele. Amém? Então, se você quer andar com Deus, você vai ter que deixar algumas coisas. Se você não deixar, você não vai conseguir caminhar com Ele. Estamos juntos? Muito bem. O que eu vou precisar deixar para poder caminhar com Deus? Isso aí é uma coisa que nós vamos ver daqui a pouco, ok? Por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo. Essa palavra foi falada para o povo de Israel, para que eles pudessem escolher entre a bênção e a maldição, para que eles pudessem escolher a vida. Mas também, alguém lá atrás, o irmão Pedro compartilhou com a gente já na abertura, ele começou a andar com Deus, que foi Adão. Adão e Eva, eles estavam no jardim, e todos os dias eles estavam naquele ambiente maravilhoso, tendo comunhão com Deus, conversando com Deus, eles discerniam até os passos de Deus, estavam num ambiente maravilhoso. Mas naquele ambiente maravilhoso, Deus proibiu alguma coisa. Deus falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, para que ele continuasse andando com Deus, ele não podia comer daquela árvore. Ele tinha que comer da árvore da vida. Mas nós sabemos que Adão falhou, Adão e Eva, esse primeiro casal, falharam. Por quê? Porque foram enganados. E essa palavra aqui é muito importante: engano. O que a árvore do conhecimento do bem e do mal faz é enganar. É enganosa. A serpente é enganosa. E pelo engano, isso induz você ao erro. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tem uma coisa, é uma fake, não é verdade. É como hoje
as redes sociais, os filtros, né? Aquilo ali não é verdade. E as pessoas, elas estão sendo enganadas por alguma coisa que é falsa. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma coisa fake, porque ela tem uma aparência de bem. E quando o homem e a mulher, eles caíram, aí veio a tragédia. Vocês veem, eles tinham ali uma escolha. Igual vocês hoje, vocês têm o poder de escolher. Amém? Se você pode escolher a árvore da vida, ou você pode escolher a árvore da morte. Só que se falar da morte, você não vai querer. Mas se falar que nessa árvore tem conhecimento do bem e do mal, então muita gente vai cair. E durante toda a história da humanidade, todo mundo tem vivido nessa árvore fake, nesse engano, fazendo as coisas pela genética maligna, só que em muitos momentos ela não parece ser uma genética maligna. Parecem coisas boas, até servir a Deus. Claro, talvez realmente para muitos de vocês, né, ainda não entendem totalmente, mas é importante que nesse momento você já saiba isso, você tenha esse discernimento que existe uma árvore da vida, existe uma árvore da morte, e que nós somos aqueles que queremos viver pela árvore da vida. Quando nós avançamos, nós temos Caim. Tudo nós temos visto nesse último semestre, nesses últimos tempos. Caim, nós sabemos que ele matou Abel. Mas por que ele matou Abel? Ele estava justamente tentando agradar a Deus. Só que a maneira dele agradar a Deus foi baseado na sua arrogância, influenciado pela genética maligna, mas ele queria agradar a Deus. Ele trabalhou duro na terra, ele acreditava que ele seria o descendente, a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, aquela promessa que Deus tinha feito para Adão e Eva. E ele estava todo lá, né, cheio de si, achando que era o cara, achando que era capaz, todo orgulhoso, arrogante, trabalhou a terra. Deus tinha amaldiçoado a terra ele tinha que no suor do seu rosto, né, produzir comida. Então ele estava todo, pegou a coisa errada, foi oferecer para Deus. Deus não se agradou, nem dele, nem da sua oferta e nem dele. Abel era humilde, Abel sabia que ele não podia se justificar diante de Deus, entendeu que precisava fazer um sacrifício, precisava da misericórdia de Deus. Então Abel ofereceu do sacrifício do carneiro, Deus recebeu aquilo e Deus se agradou daquilo. Mas qual é o problema do Caim? O Caim primeiro já inicialmente fez uma escolha errada, mas depois ele começou a ficar com raiva do seu irmão. E quando ele estava com raiva do seu irmão, querendo matar o seu irmão, e é isso que acontece com aqueles que servem na carne, aí Deus falou com ele. Deus falou com ele: ô Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Você não foi aceito agora, mas se você proceder bem, você vai ser aceito. Você não quer ser aceito? Ele precisava se arrepender.
Deus falou, olha, o pecado ele está aí, ó, a porta, ele vai te agarrar, mas você pode dominá-lo. O que ele fez? Ele fez uma escolha. Na sua arrogância, no seu orgulho, matou o seu irmão. E quando Deus novamente ainda foi buscá-lo, ele tratou Deus de uma maneira arrogante. Então veja só, é uma escolha errada. Mas por que ele fez essa escolha? Qual foi o engano nesse caso? Ele ficou cego pela sua ambição, pelo seu orgulho. Então, gente, vamos aprendendo aqui algumas coisas que podem nos levar a fazer a escolha errada. O orgulho, a arrogância, na verdade, a ambição de Caim levou ele para a escolha errada. Depois nós encontramos Enoque. E Enoque? Enoque fez a escolha certa ou fez a escolha errada? Enoque fez a escolha certa. Ele é o primeiro homem na Bíblia que diz que andou com Deus. Claro, Adão no seu início também andou com Deus, mas a Bíblia fala que pela primeira vez que Enoque andou com Deus. E na geração de Enoque, as pessoas daquela época, elas estavam, a descendência, né, de Adão, Sete, Enos, eles nasciam, viviam, geravam e morriam. Nasciam, geravam, viviam, morriam. Esse era o ciclo. E ele percebeu que a vida humana é passageira. A nossa vida humana é muito curta. Ele começou a ver que tudo aquilo era uma vida sem sentido, uma vida de vaidade, e ele então tomou uma decisão. Qual foi a decisão de Enoque? Qual foi a decisão de Enoque? A decisão dele foi andar com Deus. E Hebreus 11 diz que ele teve testemunho de ter agradado a Deus. Então, o que é andar com Deus? Nós vimos, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Os meus caminhos são mais elevados. O que é andar com Deus? Andar com Deus é como Adão lá no início. É andar ouvindo a voz de Deus. Amém? O que é andar com Deus? Ouvindo a voz de Deus. É estando próximo da palavra de Deus. Então o que Enoque fez? Ele andou com Deus. Mas como é que ele gosta de andar com Deus? Andar com Deus é andar recebendo a sua palavra. E à medida que ele foi ouvindo Deus e tendo comunhão com Deus e recebendo a sua palavra, ele não repetiu o ciclo dos demais. Todo mundo nascia, gerava, morria. Enoque nasceu, viveu, gerou, mas não morreu. Por que ele não morreu? Porque Deus o tomou para si. Ele teve uma vida com Deus, que foi uma vida de ascendente. Ele foi subindo pouco a pouco. Jovens, irmãos e irmãs, Deus está propondo isso para você. Que você tome uma decisão agora. Eu quero andar com Deus. Mas o que é andar com Deus? É ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. Porque à medida que nós ouvimos a voz de Deus,
ouvimos a sua palavra, nós ganhamos direção para as nossas vidas, e também nós crescemos em intimidade com Deus. Andar com Deus não é uma coisa religiosa. Sabe, existe uma visão, né? E o nosso irmão Pedro nos ajudou muito, né, nesses dias, no encargo dessa conferência, que a gente pudesse aprofundar nessa questão de verdadeiramente andar com Deus. Não andar com Deus de uma maneira religiosa, romântica, que a gente fala, idealista. Talvez você pense assim: andar com Deus é alguém que está ali muito espiritual, né? Está andando com Deus. É alguém que está toda a madrugada, nada contra, né? Orar, fazer vigília, mas às vezes tem, né, aquela aparência que estou andando com Deus, que passa o tempo todo ali em oração. Alguns até usavam o nome do Senhor para dizer que estavam andando com Deus. O tempo todo está lá: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Tá, o tempo todo lá: ó Senhor Jesus, né? Aí quando ninguém está por perto, ele está calado. Aí algum irmão se aproxima: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Só para mostrar que está invocando. Olha, andar com Deus não é essa coisa religiosa, essa coisa idealista. Andar com Deus é uma coisa muito prática. Andar com Deus é ouvir a sua voz, é estar acompanhando a sua palavra. E hoje o Senhor tem dado para nós um falar vivo, não doutrinário, não teológico, mas um falar vivo. Irmãos, e todos nós que estamos acompanhando de perto o falar do Senhor, estamos aprendendo a andar com Deus. Amém? Você quer andar com Deus? Então o que você vai fazer? Ouvir a sua voz. Como é que é o de prático ouvir a sua voz? É falar assim: Deus, fala comigo. Aí vai aparecer uma voz lá do céu: Paulinho. Oi, Helena. Não. Ouvir a voz de Deus é nós estarmos acompanhando a sua palavra. Amém? E aí, a Bíblia diz de mais alguém que andou com Deus. O próximo, logo depois de Enoque, é Noé. Noé andou com Deus. E porque Noé andava com Deus, ele teve intimidade com Deus. E também, né, lá em Amós capítulo 3, o Senhor fala que ele não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas, porque ele tem intimidade com Deus. Então Noé ganhou essa intimidade com Deus, e Deus abriu o seu coração e revelou o seu plano para Noé. Noé, eu vou destruir essa raça misturada, essa raça maligna, essa coisa, né, que está contaminando a raça humana, a mistura dos gigantes, dos anjos que produziu esses gigantes. Mas você achou graça diante dos meus olhos, e você vai construir uma arca, e você e a sua família serão salvos. Como Noé andava com Deus e tinha intimidade com Deus, o que ele fez? Ele fez a arca, e fez exatamente como Deus tinha falado. Então, alguém que anda com Deus, tem intimidade com Deus, através da sua palavra,
faz a vontade do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. André, queria continuar, mas meu tempo acabou aqui, ó. Hã? Não, pode vir. Hã? Obrigado, querido. Eu vou continuar a partir de Noé, então. Andar com Deus acontece no meio de uma luta de reinos, certo? Não é brincadeira, não é fácil, as coisas não cooperam. E quando Deus chamou Noé, porque fala que Noé andava com Deus, Deus deu uma ordem para ele muito difícil, muito incompatível com a mentalidade daquela época. Construiu aquela arca, e a Bíblia fala que Noé fez exatamente como o Senhor falou. Isso significa que andar com Deus é prestar atenção nos detalhes da palavra de Deus, é ficar atento a exatamente o que Deus está nos falando, como o Granner falou, não como uma palavra morta, mas em cada momento que nos achegamos a essa palavra, é possível que o nosso coração seja tomado pela realidade dessa palavra. Vamos construir juntos. E a época que Noé vivia era bem terrível, você já sabe, o irmão Pedro já explicou. Hoje também é igual aos dias de Noé. E assim como é nos dias de Noé, será os dias da vinda do Filho do Homem, onde comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Assim também era naquela época. Hoje o Senhor está procurando aqueles que não vão ser pegos sem percepção, sem sensibilidade daquilo que Deus está fazendo. Então, quando nós ouvimos isso, por exemplo, na conferência passada, no ano passado, os valentes de Davi, que são aquelas pessoas, mulheres e homens mais ocupados, que tinham aquela sensação que não tinham como dar tempo para o Senhor, foram chamados a seguir de perto a palavra. E por seguir de perto a palavra, a ideia foi ir para uma conferência que você não estava acostumado a ir, separar um tempo, um final de semana, para que a palavra tocasse no seu coração, ou no coração desses irmãos e irmãs, e aí alguma coisa fizesse o coração arder, e despertasse para a obra do Senhor, tanto nas necessidades locais, como na necessidade da obra mais ampla. Eu lembro que tinha um casal de jovens, eu não sei se eles estão aqui, estavam me mandando mensagem: nós queremos ir para uma conferência. Aí eles tentaram ir para Argentina, mas ficou complicada a logística, e eles estavam falando comigo: não, a gente quer aproveitar. E aí eles decidiram ir para Manaus. Só por uma curiosidade, vocês estão aí? Não? Não. Não estão. Muito bem. Mas foram até Manaus para encontrar o Senhor, para encontrar essa ardência no coração. Muito bem, eu vou continuar. Eu só queria falar que o ambiente da arca, para mim, era aterrorizante. Ficaram 1 ano e 17 dias lá, dentro daquela arca, esperando para poder sair, porque creram na palavra do Senhor, mas não foi fácil. E hoje também, não vai ser fácil andar com Deus,
Mas andar com Deus exige de nós uma ação, de ficar bem perto dessa palavra, de dar valor à palavra, ao falar do Senhor, vivo em cada momento. E quando Noé saiu da arca, por causa daquele pavor, lembra que ele ofereceu um sacrifício a Deus? E esse sacrifício a Deus, Deus aspirou o suave cheiro, aceitou aquela oferta, entendeu que e fez uma aliança de não mais destruir a terra por meio da água, mantendo condições para que o homem e a mulher, para que a humanidade continuasse crescendo, e instaurou o governo dos homens, para que eles se multiplicassem. Mas tem uma pessoa que estava com ele, que era um dos seus filhos, chamado Cã. E Cã, vou ler, vamos lá, essa parte eu vou ler. Gênesis 9, rapidinho. Cadê? Aqui. Saiu da arca o Noé, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, lembra da boa terra de Canaã? Lembra dessa palavra? Vem daqui. Fê-lo saber a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé, os outros 2 irmãos, tomaram uma capa, puseram sobre os ombros e cobriram. Despertado Noé do vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo a seus irmãos. Aqui eu fico impressionado, que alguém que viu todo o processo da arca, passou por aquele terror, passou pela saída da arca, viu o sacrifício que Noé fez ao Senhor, e Noé plantou a vinha. Geralmente a vinha demora 2 a 4 anos para dar fruto, então passou um tempo ali. Essa pessoa criticou a autoridade, ela expôs Noé. Por que ele fez isso? Porque tinha alguma coisa oculta no seu coração, uma rebelião, algo que não se deixava esse falar de Deus entrar. Recebeu a mesma experiência, recebeu esse mesmo falar que os outros 2 filhos, mas por alguma coisa em seu interior, resistiu à autoridade, e a sua descendência gerou Cuxi, depois a Nimrod, que começou a ser poderoso sobre a terra, e aí instaurou-se um governo em oposição a Deus, um governo humano contra Deus, querendo romper os laços de Deus, porque não queria depender da sua palavra, porque não queria se submeter àquilo que Deus estava falando, e ainda para corromper mais ainda tudo, instaurou a idolatria, que afastou ainda mais a humanidade de Deus. Eu vou dizer de onde vem isso depois. E se espalhou uma geração inteira que buscava Deus por seus próprios interesses. Não podia andar com Deus, certo? Está vendo? A gente precisa também, jovens, tropas, capitães e intendentes, prestar atenção também nisso. Se a gente quer andar com Deus, o nosso coração tem que ser tão puro, de não querer nada para nós mesmos, entendendo que essa palavra que o Senhor está nos dando, dia a dia, contém o falar vivo de Deus. E quando chega para nós, Ele pode nos dar o ambiente de viver uma vida de andar com Deus. Voltando. E nessa história toda, a geração de Cã tomou uma parte do terreno de Sem, depois o irmão Pedro já explicou isso nos mapas, que era a boa terra de Canaã. E aí gerou-se todo mundo idólatra. Toda a terra idólatra. O que aconteceu? Qual foi a resposta? Qual foi a saída? Qual foi a esperança que brotou? Abraão. Mais uma pessoa querendo andar com Deus.
E aí foi despertado, foi chamado, saiu da terra de ídolos. E lá em Gênesis 12, estou tentando ir um pouquinho mais rápido para chegar no ponto principal. Cadê? É o versículo 5. É isso mesmo? Bom, eu vou pegar a parte do ali, ó. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Siquém fica entre dois montes. Quais os montes? Gerizim e Ebal. Bênção e vida, maldição e morte. Gerizim representa isso. Abraão fez a sua primeira escolha. Ele escolheu vida ou morte, bênção ou maldição. E como que ele fez isso? Escolha a bênção. Não é uma decisão sim ou não, A ou B. A decisão dele foi continuar crendo no falar do Deus vivo. Isso é escolher a vida. Agora, escolher a vida é continuar acompanhando essa palavra de perto e praticar tudo que ela nos está dando. Mas também, a gente tem hoje um ambiente maravilhoso, não tem? Temos imersão na palavra ou não temos? Temos gritos de guerra, não temos? Temos lives todas as semanas com a palavra profética sendo dada para cada um de nós? Muito bem. Mas podemos talvez chegar num ponto onde buscar essa vida na palavra, ou buscar andar com Deus, se torne um método, se torne algo mecânico, se torne algo que eu sei fazer. Já que eu estou fazendo, vou fazer. Mas fazer a imersão na palavra é para encontrar Deus naquela palavra, naquele momento, aquela palavra viva. E não é uma questão de repetir, escutar milhões de vezes a mensagem, se ela não produzir algo de vida para nós. E é isso que nós não podemos nos contentar, jovens, tropas, capitães e intendentes. Ir para uma reunião e na hora da imersão extrair dela algo que é só para compartilhar, só para explicar. Tem que tocar na palavra a ponto de ela fazer arder o nosso coração. Tem que doer aquela verdade daquilo que está ali, para transformar a nossa vida. Então nós buscamos a palavra, nós entramos na imersão, ou no momento da reunião, ou na conferência, tropas e capitães, com uma expectativa de que Deus consiga falar, que Deus venha falar conosco de maneira viva. Eu vou ler um versículo, Isaías 29. Espera que eu vou ler aqui, que eu tenho mais versões. Eu vou ler aqui na minha versão digital. Isso foi falado para o povo de Israel em algum momento, mas vê se não pode ser aplicado a nós hoje. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Está maquinalmente aqui. Outra versão foi treinado. Irmãos e irmãs, nós não estamos fazendo a imersão maquinalmente, fazendo os gritos de guerra como uma máquina, como algo repetitivo, como uma religião, porque andar com Deus para nós é algo extremamente prático. Outra versão diz que foi treinado. É mais do que isso, é aprendermos a encontrar Deus a cada momento nas Escrituras. Muito bem. Outra versão diz o seguinte, cadê essa versão? Aqui, ó. De novo, Isaías 29:13 na King James, atualizada. Visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude. Palavras sem atitude.
o irmão Pedro falou para nós, às vezes eu falo e vocês não estão entendendo. Faz 1 ano e meio que estamos falando, por exemplo, da cooperação entre os comportores e tropas, capitães e intendentes para emancipar cidades. Isso é ou não é a palavra de Deus? Mas às vezes a gente não, alguém escutou essa palavra e ardeu o coração dele, ou alguns escutaram essa palavra e ardeu o coração, e por arder o coração, praticaram, mesmo sem saber, e Deus abençoou, e quando Deus abençoa, gera vida. Então nós queremos preparar, especialmente vocês adolescentes, a não caírem na religiosidade, a não caírem no romantismo de andar com Deus, mas entrarem nessa verdade. Eu sei que eu não sei se eu sabia que eu não ia conseguir tão fácil passar isso. Eu vou tentar contar uma história. Quando eu era bem jovenzinho, que nem vocês aí, bem jovenzinho, eu escutei uma mensagem antiga, de uma época muito remota, e nessa mensagem falou assim: quem orar e ler o livro de Efésios, vai ser vencedor. Bom, eu fui fazer isso, orei e li o livro de Efésios inteiro, e já esperei algum acontecimento, não aconteceu nada. Na verdade a gente veio entender Efésios só depois que o irmão Pedro explicou para a gente, mas sabe, é isso que eu estou falando, não é só emergir por emergir, não é só fazer o grito de guerra por fazer o grito de guerra, não é só executar coisas na casa de adolescentes, é buscar o coração de Deus, para que Ele realmente entre na nossa vida, para que a vida flua, e o fruto venha da árvore da vida. Meu Deus do céu, meu tempo está acabando, mas isso ainda eu quero ler com vocês. Estão entendendo? Salmos 42, 1 e 2, o irmão Pedro nos ajudou na comunhão. Salmos 42. Como suspira a corça? A corça é um bicho que precisa da água para viver, pela corrente das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do meu Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Agora isso aqui não é romântico, vou para o monte, vou esperar as coisas acontecerem, é esperar a palavra de Deus chegar a cada um de nós, a cada semana. O que vem no domingo, o que vem na live de quinta, o que vem na live do PAC, o que vem na imersão diária, é ter um sentimento que sem essa palavra eu não vivo, mas talvez eu possa ler todos os pontos da imersão, e não entrar na vida. Vocês estão entendendo? Não sei se eu estou conseguindo, mas e às vezes a gente tem preocupação de ler os 4 pontos, mas a preocupação não é ler os 4 pontos, a preocupação é encontrar a palavra viva de Deus, que arde no coração e dá o comando da vida, e esse comando da vida produz pessoas que buscam o reino de Deus. Beleza, eu vou parar de gritar, mas acho que vocês entenderam o que eu estou falando agora. Eu também não sei, mas tem muito mais na profundeza dessa palavra, na realidade disso. Agora, por que é tão difícil essa luta? Por que a gente está sempre, por que a gente não pode deixar cair a peteca, né? 1 minuto, por que não pode abaixar o escudo? Porque nós, irmãos e irmãs, o irmão Pedro nos ajudou muito, temos uma conexão do DNA da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não produz a obra de Deus, a vida de Deus. Então vamos lá, sejam sinceros. Quem já pegou a sua imersão diária, ou o seu alimento diário, mas a sua imersão diária e só leu para cumprir tabela? Pode levantar a mão. Pode levantar. Ou seja, já li minha segunda-feira. Entendeu? Vou chegar na reunião, não estou sentindo nada, mas vou fazer grito de guerra. Quem que já levanta a mão? Isso não é bom fazer imersão? Isso não é bom fazer grito de guerra? Agora, de que árvore ela vem? Mas você e eu temos a oportunidade de fazer essa virada, de dar significado a cada segundo da nossa vida da igreja.
chegar aqui de manhã e ter o grito de guerra para entrar na vida, em vez de ficar se empurrando aqui, certo? Duvido que aqueles que se jogaram aqui estavam fazendo o grito de guerra. Aí eu estou falando que nós temos que fazer essa virada na nossa vida. Às vezes a gente está preocupado em terminar bem uma reunião, mas não ganhou a vida. Terminar bem uma conferência, não importa, a gente tem que dar essa liberdade para o Espírito do Senhor. Acho que eu estou conseguindo. Meu Deus, o Granner falou, ela nos engana, tanto que se a gente não tiver uma percepção aguçada, uma sensibilidade mais aguçada, de repente o Senhor volta e diz que nem me conhece. Não quero isso não, eu quero ser aquele que anda com Deus, que sou conhecido de Deus, que entendo o coração de Deus, ou que nós entendemos o coração de Deus. Esse eu vou ter que ler, 1 Samuel 15. O tempo é um negócio que vai embora. Mas esse aqui foi o exemplo de Saul. Saul, ele, olha só, 15:1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo Israel. Atenta, pois agora as palavras do Senhor. Qual que é o caminho inicial para andar com Deus? Para pegar essa vida na palavra? Atentar, ficar atento, ficar percebido, ficar até farejando isso, certo? E aí ele deu uma ordem, que queria castigar Amaleque e acabar, varrer Amaleque da história, homens, reis, crianças, animais, acabou. Mas o Saul resolveu não fazer isso. Deus queria que ele atentasse, seguisse, executasse e obedecesse, mas ele poupou animais e poupou o rei. E aí Deus falou com Samuel. Samuel ficou em crise naquela noite, e aí chegou a Saul e ele falou assim: você cumpriu as palavras do Senhor? Cumpri, atentei, executei, obedeci, mas que barulho de ovelhas é esse? Então, está vendo como não é só fazer de aparência? Por que ele fez isso eu não faço ideia, mas ele não obedeceu exatamente, porque ele não estava atento. Então, a gente tem hoje uma oportunidade de uma geração inteira ter sentidos aguçados, ter atenção para o falar de Deus, bem detalhado, bem completo, e fazer toda a sua vontade. E aí Deus falou que Deus tem muito mais prazer se a gente obedecer essa palavra. Então, essa aqui é a primeira escolha. Entenderam? Perto da palavra, seguindo a palavra profética de perto, mas tornando ela real em nossa vida. A segunda parte dessa escolha, e aí vocês entenderam que o fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, não coopera em nada com isso. Ele é de aparência. Mas a segunda escolha chega num outro ponto, onde Abraão então foi para onde ele ficou entre Betel, lembra disso? E Ai. Betel, casa de Deus. Ai, montão de ruínas. E agora, se a vida cresce, não a aparência cresce, entenderam? Como o irmão Pedro falou na última mensagem, vai dar um fundamento de amor, e por esse fundamento de amor dado, nós podemos então edificar a casa do Senhor. Agora, edificar a casa do Senhor é ir individualmente lá para uma montanha e não falar com mais ninguém? Não, né? Para edificar a casa do Senhor tem que servir junto com as pessoas, e são essas pessoas
É você que está aí na internet nos ouvindo. Essas pessoas. E aí, a base da vida crescendo, gerando amor, faz com que a gente possa servir juntos. E servir juntos edifica a igreja. Então, se a vida de Deus brota o amor e brota a edificação. Aí tem uma coisa interessante aqui para nós, valentes de Davi. Ai é uma edificação de um monte de ruínas. É muito comum nas pessoas que estão nesse mundo corporativo e tal, estar bastante preocupado com a sua casa, claro, né? Construir patrimônio, fazer de tudo para poder galgar posições nas empresas. Mas já pensou se chegar no final da vida, só buscou essas coisas e olhar para trás e o que ficou é um monte de ruínas? Vamos aproveitar esse momento que a gente tem para dedicar como Abraão a sua vida inteira ao Senhor. A bênção de Deus segue Abraão. A bênção de Deus segue aqueles que têm coração puro, aqueles que não se preocupam com as coisas materiais, consigo mesmo. Agora, Abraão teve uma lição, eu gosto disso, porque nós, valentes de Davi, temos essa lição toda hora. Quando ele foi para o Egito, ele aprendeu a lição da fome, da escassez, foi testado, e na saída da riqueza, ele saiu rico de lá. O coração dele poderia ter virado, não virou, certo? Não virou. Então, tem como a gente passar por as nossas dificuldades e continuar tendo um coração desprendido das coisas aqui. E se nós crermos nessa palavra, é como se nós estivéssemos andando nas pisadas da fé que teve Abraão. E andar nessas pisadas de fé é o caminho de Deus nos abençoar. Deus vai nos abençoar muito se nós continuarmos seguindo essa linha de amar o falar de Deus para nós em todo momento. Muito bem, meu tempo está quase acabando, mas eu queria também falar que a árvore da vida, a árvore do conhecimento do mal e oposição à árvore da vida está sempre ali. Não dá para virar as costas para ela. Então, como que a gente mantém a nossa sensibilidade para perceber se a obra que a gente está fazendo vem da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu não sei se vocês estão aterrorizados, ou cansados, ou não sabem mesmo. Também não sabia, mas eu vou ler Hebreus 4:12. Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa palavra, o irmão Pedro falou para nós, ela dá para aferir se a gente está em qual das árvores, certo? Porque a gente vai lutar contra ela até a volta do Senhor, contra essa árvore do conhecimento do bem e do mal, da nossa capacidade, daquilo que vem de nós. Agora, se eu pegar a imersão religiosamente, como a gente já levantou a mão que diz que já fez por protocolo, essa palavra consegue discernir os nossos pensamentos e propósitos do coração? Essa palavra consegue nos dar esse corte? Não. Mas se a gente andar na imersão refinada, ultra refinada, ganhar a vida, perceber a vida, Deus vivo na palavra, sim ou não? Então tem caminho, certo? Muito bem. Só tenho 1 minuto, mas eu vou usar essa. Para voltar para os valentes de Davi, vários valentes de Davi, né, me procuraram nesse semestre, dizendo assim: olha, eu estou abandonando tudo, eu também estou servindo, mas parece que a bênção não vem, né? Bênção, que bênção é essa? Bênção financeira? É só essa? Né? Não é isso que nós estamos falando, irmãos, que
Deus vai cuidar da nossa vida, isso já está claro, e Deus está abençoando, mas na verdade, irmãos, tem que saber que dentro da luta por esse reino, Deus nos vê, que nem quando Agar foi saiu da presença de Sara, logo que ela começou a maltratar a Sara, e sozinha no deserto, achando que ninguém encontrava, ninguém a via, e Deus apareceu para ela, e colocou aquela Beer Lahai Roi, o poço do Deus que vive e me vê. Então, não esqueça que Deus está te vendo, o Deus vivo está nos vendo, Ele está esperando a nossa reação, para sermos aqueles que andam com o Senhor, andando com Deus. Não dá mais tempo, mas graças ao Senhor, vamos perseguir a realidade, vamos perseguir o favor do Senhor na sua palavra viva. Fechamos? Entendemos? Estamos juntos? Amém.